1848, um homem alemão, na verdade um menino alemão, se juntou com um amigo dele e escreveu um documento chamado Manifesto do Partido Comunista. Então, na mesma medida em que as revoltas liberais estavam espantando a estrutura do mundo todo, apareceu um menino, e junto com outro menino, e eles disseram assim, na verdade não foi o suficiente ainda. Se tem gente que está parada, querendo voltar para trás, e tem gente que está dizendo que tem que fazer o mundo liberal, aquele do século XVIII, aquele do iluminismo francês, se tem gente querendo fazer isso, na verdade o problema não é que fizeram. Então ele está dobrando a aposta. O problema não é a modernidade. O problema é que não foi moderno o suficiente. Essa era a aposta desses dois jovens. Certo? O problema não é que não foi para frente, não se criou um mundo novo. Enquanto isso, Rodelin vai estar escrevendo. Vamos espirrar. Um poema, tá? Vai estar escrevendo um poema dizendo o seguinte: olha, um poema, um texto literário, né? Escrevendo o seguinte: olha, eu sou grego, eu estou vivendo numa caverna. Por que eu estou vivendo numa caverna? Eu estou vivendo numa caverna porque eu desisti do mundo moderno. Eu quero me conectar com a natureza, como Heidegger. Aliás, Heidegger é inspirado em Rodelin. Mas por que você está nessa caverna? Vou te contar a história da minha vida. A história da minha vida é o seguinte: amo essa coisa de cultura grega. Eu cheguei para ver a Grécia e percebi que a Grécia está uma decadência face a todos os livros de Platão, Aristóteles, Tucídides, Plínio, Plutarco, tudo essas... Plínio não, Plutarco, Heródoto, Hesíodo, todas essas coisas. Todas essas coisas. Quando eu lia, tá? Quando eu li essas coisas maravilhosas, e eu chego aqui na Grécia hoje, puta que me pariu, que bosta. Certo? Puta que pariu, que bosta. E esse brigar com Heidegger para mim é muito bom, né? Porque é mesmo meu antagonista mesmo de vida, né? Porque é o seguinte, eu fui na Grécia. Eu fui na Grécia porque eu estudei no mestrado e no doutorado grego, filosofia grega, história grega, teatro grego, Olimpíada grega, tá? Eu fui na Grécia especificamente, individualmente, no meu contexto, na minha lua de mel. Certo? Assim que eu tinha acabado de se juntar com a pessoa que eu estou casado, eu fui para lá. E o fato de eu estar contando esse detalhe da minha essência... Não, mas não é irônico, é isso que eu estou dizendo. Escola de Frankfurt e esses caras são Heidegger de baixo orçamento. Não tem ironia nisso. Não tem ironia nisso. Não tem ironia nisso. Então, eu fui para a Grécia, viajei de carro, eu dirigindo, toda a Grécia continental. Então, imagina a potência disso, hein? A potência mesmo espiritual, a ideia espiritual. Eu fui, conheci a Grécia e eu, com as minhas próprias pernas, me guiei para todos os lugares que eu queria ir. Certo? Eu não peguei um ônibus, um trem, nada, não. Eu que fiz o que eu queria. Eu andei toda a Grécia continental. Saí em Atenas, fomos para o Peloponeso, depois subimos ali até a direção de Abdera, que fica na ala norte. Eu andei, literalmente, propositadamente, planejadamente, toda a Grécia continental de carro. Eu acordava na hora que eu quisia, eu ia do jeito que eu queria, com o planejamento que fui eu que fiz, e etc e tal. Com uma pessoa que eu amo. No momento que a gente tinha acabado de se conhecer, que estava, né, se relacionando e etc. Então, veja bem. Toda essa experiência, eu fiz o mestrado antes da graduação em História. Minha tese minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado e meu TCC de História são sobre Grécia. Antes de ir para a Grécia, por acaso, né, um pouco antes de ir para a Grécia, eu tinha comprado
o joguinho do Assassin's Creed, que é um joguinho muito bom mesmo, muito acurado historicamente, muito acurado do ponto de vista geográfico, etc e tal. E eu gostei, e o jogo é muito bom, né? Eu não jogava videogame, computador, nem nada há muito tempo, então, puta merda, né? A surpresa que eu tive com os gráficos, com as coisas, né? Com a imersão do jogo, né? Puta merda, né? Puta merda, impressionante mesmo. E o negócio é tão interessante que quando eu fui para lá, quer dizer, o planejamento que eu fiz, o jogo me ajudou a fazer o planejamento, tá? Tô dizendo isso para dizer o quê para vocês? Que o contato que o Hölderlin estava querendo descrever no livro dele é precisamente. Eu sei sentir o que Hölderlin queria fazer as pessoas sentirem. Tá? Eu sei sentir e fazer sentir. Eu entendo o que Hölderlin queria fazer. Eu sei exatamente aonde ele está trabalhando. Ele está conversando com pessoas de alta cultura. Quando eu digo alta cultura, é o seguinte: o processo de formação, como eu disse, da República Romana, da nossa República, é romana. Então, para você entender a nossa República, você tem que entender bem de história romana. Para você entender a nossa filosofia moderna, você tem que entender de filosofia grega. Não é todo mundo que faz isso. São pouquíssimas pessoas que fazem isso. Como as pessoas fazem isso, elas ficam se sentindo especiais. Ou ficam sentindo que aquelas pessoas com quem elas entram em contato, se eu passei 8 anos lendo Platão, eu quero saber onde Platão põe o pé. Quando ele estava pensando, você entende? Se eu passei 8 anos estudando Platão, eu quero saber onde ele sentava e para que mar que ele olhava quando ele estava refletindo. Entende isso que eu estou dizendo? Isso é típico de nerdola de alta cultura. Típico de nerdola de alta cultura. Porque é uma coisa que você, às vezes, estuda, e você fala, caralho, esse cara, eu nunca vou entender o que ele pensava, eu nunca vou passar pelo que ele passou, eu nunca vou ter a cabeça que... Mas quando você senta lá, naquela pedra, olhando para aquele mar, daquela posição que possivelmente aquele cara está, o impacto que isso tem na consciência da pessoa, vocês não têm ideia do quanto que isso é profundo, como isso mexe com você. Porque quando você lê um autor, quando você fica viciado no autor, quando você lê alguma coisa do autor, é como se ele fizesse parte de você, tá ligado? É como se ele fizesse parte de você. Eu não estou falando só do autor. O que eu estou dizendo para vocês é que isso tem muita influência em mim, porque eu fiz não só graduação, mestrado, doutorado, etc e tal, mas a minha área de pesquisa sempre foi coisa de antiguidade. Eu poderia ir para o Egito. Como não tinha Egito, eu fui para a Grécia. Como nessa faculdade aqui não tinha Egito, se essa faculdade aqui tivesse Egito, é isso que eu quero te dizer. Se essa faculdade aqui tivesse Egito, se a UNB tivesse Egito, se tivesse história do Egito, eu ia ter toda essa formação de consciência em relação ao Egito. Como não tinha no Brasil, não tinha na universidade que eu fui fazer, não tinha professor de Egito aqui, de história do Egito, eu fui para a Grécia, que era mais fácil. Porque eu queria coisa antiga. Das opções que tinha, eu fui para a Grécia. O que eu quero mostrar para vocês é a relação que eu tenho especificamente com a Grécia, essa emoção que eu estou dizendo para vocês, especificamente com a Grécia, essa ligação emocional profunda entre a minha consciência e a Grécia, existe por minha causa? Não existe porque eu moro no Brasil, e o Brasil tem influência desses caras, e esses caras empurraram para mim que eu tinha que estudar isso, entenderam? A consequência, não fui eu que escolhi essa relação com a Grécia. Essa relação com a Grécia que eu tenho veio da contingência que eu tive por uma série de relações que eu tinha com a contingência em que eu estava colocado. Eu, por mim mesmo, gostaria de saber, de estudar e conhecer o Egito Antigo. Eu queria saber ler hieróglifo. Eu comprei um livro de hieróglifo, li essa porra, não vou ler essa porra para quê? Eu vou conversar com quem sobre isso? Vou apresentar um vídeo aqui, vou falar sobre, entende? Então, esses condicionantes, eles vão cercando você, vão cercando a tua consciência e formatando a sua consciência. Então, voltemos para Hölderlin. O texto dele diz assim, cara, na Grécia, admirador do passado grego, olha para o que está ao seu redor e fala, isso aqui não é nem um pingo do que era a Grécia na antiguidade.
Vamos fazer uma disputa para a gente recuperar a nação grega, nos livrando do Império Turco-Otomano. Nós não somos tão grandes como os gregos antigos porque estamos com a coleira no nosso pescoço. Porque na hora que essa coleira sair, oh meu Deus do céu, a grande Grécia da antiguidade vai voltar, diz a personagem de Hurley. Ele luta na guerra, a guerra dá numa merda do caralho, não tem vitória dos gregos, não tem, porque as pessoas são meio podres mesmo, e a mulher que ele amava morre no processo. Ele perde a esposa no nível individual e ele perde a ideia de criação, de recuperação de uma Grécia fantástica a partir da Revolução, porque ele não pode confiar nesses homens da própria Grécia, que tem um espírito tão rebaixado, que antes da gente pensar numa superação dessas coisas que estão na Grécia, primeiro as pessoas tinham que ter outro espírito. Então ele abandona tudo e vai viver na floresta. Literalmente vai viver na floresta. Heidegger olha para isso e diz, isso aqui é um artista. Walter Benjamin olha para isso e diz, isso aqui é um artista. Eu olho para isso e falo, isso é um filho da puta de um reacionário desgraçado. Porque eu fui para a Grécia moderna, num período de decadência econômica, e falei, ainda bem que está em decadência econômica, porque se não tivesse o euro aqui, ia ser caro pra caralho. E eu tô andando nesses locais todos aqui, e é incrível o local, é incrível as pessoas, é tudo maravilhoso. É maravilhoso na cidade, é maravilhoso no interior, e todo local que eu vou é maravilhoso por uma razão diferente. É maravilhoso a estrada, é maravilhoso, a estrada é incrível, é 130 todo o tempo, 130, eu colocando 180, porque 130 não é suficiente. Então foi tudo incrível. Tudo é incrível, tudo, perfeito, tudo é incrível. As pessoas eram incríveis, as pessoas eram incríveis na cidade de Atenas porque elas queriam falar com você, elas queriam te entender e elas falavam inglês com você. Quando você vai lá para Pela, perto de onde fica a cidade de Alexandre o Grande, quando você vai para lá, é incrível, porque é cidade de interior e aí as pessoas não falam inglês, mas elas não falam inglês porque elas são arrogantes, é porque elas não sabem, então é fofo. É fofo pra caralho, a pessoa tentando se comunicar com você e ela não consegue falar nada e aí você tem que se esforçar para tudo incrível. Tudo incrível. Tudo incrível. Certo? E pra porra do Hölderlin, você tem que desenhar uma Grécia horrorosa e decadente. Moralmente decadente. Moralmente decadente, estruturalmente decadente, produtora de decadência, tudo decadência. Você vai me desculpar, eu fui para lá e foi absolutamente incrível. Tudo foi incrível. Tudo foi incrível. Você ser um nerdola de Grécia, ir para Grécia e ficar decepcionado com a Grécia, nossa, você tem que ser muito merda, velho. Você ser um nerdola de Grécia e não conseguir admirar o fato de que você está visitando. Porra, você não ir em Súnio e lembrar do Cavaleiros do Zodíaco, lá, o cara preso para ser afogado lá na ponta de Súnio. Você não conseguir curtir isso num argumento abstrato, obtuso, de que está tudo decadente, você tem que ser muito merda amargurado. Certo? Você tem que ser um lixo humano muito explicitamente lixo. Você tem que ser a decadência sobre duas pernas, tá ligado? Tem que ser a decadência. Tem que ser a decadência em duas pernas. Por que eu tô dizendo isso? Tá morto. Imagina, tá completamente morto. Completamente morto. Agora, isso significa que foi tudo perfeito? Não, teve vários. Não, teve poucos, mas teve momentos que eu tive problema. Caralho, tu teve problema. Por exemplo, um dos problemas que eu tive foi quando eu tava pegando o único barco que eu peguei para viajar para uma ilha, que eu só visitei uma ilha, fiz a coisa continental toda. Porra, tava com a dor na coluna do caralho e não sei o que e tal. Cara, tu tava com a dor na coluna. Não, beleza. Tu tava com a dor na coluna
viajando no barco para ir para uma ilha grega. Aí tu tava com a dona Coluna, segura essa dona Coluna, seu filho da puta. Segura essa dona Coluna, eu tava com a dona Coluna. Esse é white people problem, né? Que merda essa dor na coluna enquanto eu estou nesse barco para uma ilha grega, né? Vai tomar no cu, né? Vai tomar no cu. Tem problemas A, né? Problemas A. Agora, o cara ir para Atenas e falar, não, a decadência de Atenas, você tá louco, é? Completamente louco, completamente louco. A estrutura do museu, só do museu existir, a estrutura do museu, você tem tem um pórtico inteiro montado, você consegue imaginar o cara do século IV olhando para o pórtico. Tu não acha isso fantástico? Imaginar, agora você consegue enxergar o que o cara do século IV, você não está vendo pela televisão, não, você está vendo a mesma estrutura, a mesma forma. Se pá, tem átomo que tá ali, que tava na época do cara que você estudava. Vai tomar no cu. E tu não satisfaz com a merda dessa? Tu não se satisfaz com a merda dessa?